Administração financeira. Aula Métodos para avaliar projetos de investimentos. Aqui estamos falando de investimentos em bens de capital que empresas fazem em seus parques industriais, em sua estrutura de distribuição, em sua infraestrutura, por exemplo, de TI, para prestação de serviços. O nosso foco aqui é investimento que uma empresa não financeira faz. Investimentos que vão aparecer nos ativos destas empresas não financeiras. Apesar deste foco, essas técnicas são as mesmas utilizadas pelos analistas que estão avaliando as empresas para investir ou não em suas ações. Por exemplo, recentemente eu vi uma entrevista do Henrique Breda, do Alaska, para o Stock Pickers, em que ele justifica a taxa interna de retorno para avaliar uma empresa, para a compra ou não de sua ação. A maioria dos analistas que analisam empresas para investimento acionário usa o valor presente, que é o passo para se chegar ao VPL que vamos discutir muito aqui. Então, apesar deste foco nas empresas não financeiras, ou seja, nos investimentos das empresas não financeiras, são técnicas universais para se analisar investimentos. Sejam eles investimentos que uma empresa está fazendo, sejam eles investimentos que os investidores estão fazendo com o seu dinheiro para avaliar o quê? Uma ação, comprar ou não. Então nós vamos destacar aqui as técnicas TIR e VPL. Para começar a aula, nós começamos com payback e outros métodos, principalmente com os outros métodos, para já ir deixando para trás aquilo que não interessa e dando foco ao que realmente interessa, que são as técnicas da TIR e do VPL. Então, parte 1, o payback e outros métodos. Para começar estes outros métodos, vejam estes dois exemplos aqui, este exemplo com dois projetos em avaliação. Neste primeiro, a empresa investe 100, ela compra uma máquina, faz um investimento qualquer de 100 e tem um retorno de 40 e 70. 40 no primeiro ano, 70 no segundo. Neste segundo projeto, ela investe os mesmos 100, porém o retorno vem 70 no primeiro ano e 40 no segundo ano. Por este primeiro método, taxa média de retorno, o fluxo líquido total é dividido pelo número de anos, então está aqui 40 mais 70 dividido por 2, dividido pelo investimento exigido, ou seja, a relação entre a média do fluxo e o investimento exigido está aqui. E para o segundo projeto, aqui está a taxa média de retorno. Vejam que estes dois terão o quê? A mesma taxa média de retorno. Por quê? Porque se está calculando uma média do fluxo de caixa. Não interessa se o fluxo acontece no primeiro ou no segundo período, porque uma média será calculada. Veja que financeiramente a ordem do fluxo de caixa, o valor do dinheiro no tempo interessa, importa. É completamente diferente receber 40 no primeiro ano do que 40 no segundo ano. É diferente receber mais fluxo no primeiro ano e menos no segundo ano. Ou seja, a ordem do fluxo de caixa interessa. E este método não capta isto. Um segundo método que está nessa categoria que eu chamei de outros métodos é o retorno médio contábil. A única diferença do retorno médio contábil para a taxa média de retorno é que, ao invés de usar fluxo de caixa, usa lucro líquido. E quando estamos avaliando investimento, estamos olhando o quê? O fluxo de caixa, estamos analisando financeiramente o que esses investimentos despendem, o que eles trazem de fluxo de caixa nos períodos futuros. Bom,
Esses dois métodos, por conta da média e este por conta de não trabalhar com fluxo de caixa, devem ser desprezados. O terceiro método que vamos olhar aqui é o payback. Este método ele traz problema conceitual, no entanto, nós temos que prestar atenção nele, que ele é muito utilizado. Muitas pessoas usam payback. Então, atenção para os problemas para que você saiba, quando estiver usando o payback, que problema que ele traz. E como você pode, se é que há algum contorno para esse problema, e o que seria este contorno. O payback é o período de recuperação do investimento. Em quantos anos você recupera aquilo que foi investido, o número de períodos necessários para recuperar o investimento. O payback ocorre quando o fluxo de caixa acumulado torna-se positivo. A regra de decisão: aceita-se projetos com payback máximo de N anos. A empresa define, a alta gestão da empresa define. Nessa empresa entram projetos que são retornados até 5 anos, por exemplo, ou quando há vários projetos sendo comparados, escolhe-se o de menor payback. Vamos a um exemplo. Aqui está um fluxo 1. Veja só, a empresa investe 100, no primeiro ano 10 são retornados, no segundo ano 40, no terceiro ano 50. Então aqui tem o que esse projeto retornou para a empresa. Se acumularmos isto, 10 mais 40, 50, mais 50, 100. Ou seja, a empresa retornou, aquele projeto retornou para a empresa o 100 investido no terceiro ano. Então o payback deste projeto aqui é 3 anos. Por quê? Porque no terceiro ano ela recupera tudo que foi investido. Um projeto 2 recupera 50 no primeiro ano, 40 no segundo e 10 no terceiro. Aqui o payback deste projeto também será no terceiro ano. Vejam que há uma diferença entre esses dois projetos. Qual é a diferença? A diferença é a ordem do fluxo de caixa. O mesmo problema que nós vimos lá na taxa média de retorno. É diferente receber 10 no primeiro ano ou 10 no terceiro ano, 50 no primeiro ou 50 no terceiro. Estes dois projetos retornam a totalidade do 100 no terceiro ano, no entanto, o projeto 2 retorna mais no início. E quando estamos avaliando o investimento, a ordem do fluxo de caixa importa. O dinheiro tem valor no tempo. É diferente receber 50 no primeiro ano do que 50 no terceiro ano. E aqui, então veja, o projeto 2 é superior quando comparado com o projeto 1. No entanto, pela técnica do payback, eles são iguais. E aqui um terceiro projeto. Esse terceiro projeto, ele produz o mesmo fluxo que o projeto 2 até o terceiro ano, logo ele tem o mesmo período de payback. No entanto, ele não traz fluxos adicionais no quarto e no quinto ano. Vejam que o projeto 2 é superior ao projeto 3, apesar deles apresentarem o mesmo payback. Então, o payback traz, para pontuar, para enfatizar, ele traz dois problemas. O payback traz o problema de não considerar a ordem do fluxo de caixa e ele traz o problema de não considerar o fluxo de caixa total. Aqui está o payback dos 3 projetos. Há uma outra técnica que é payback médio, que é um investimento exigido dividido pelo fluxo de caixa médio. Essa técnica é exatamente o inverso da taxa média de retorno. Se a taxa média de retorno tinha problema, o inverso dela tem problema também. É o mesmo problema de se calcular uma média aqui. Então, o payback médio deve também ser desprezado. Eu ainda não desprezei o payback
por conta do uso que é feito sobre essa técnica. Eu quero avançar um pouquinho mais em relação ao payback que nós acabamos de mostrar. O payback médio, com certeza, deixem de lado e vamos seguir aqui no payback. Quem defenda o quê? Se o problema do payback é não considerar a ordem do fluxo de caixa, vamos descontar esse fluxo de caixa usando o custo do dinheiro. Então aqui, neste exemplo, nós usamos uma taxa de 10% e este fluxo é descontado a 10%. Quando nós descontamos o fluxo, a ordem do fluxo de caixa está sendo considerada. Por quê? Porque o fluxo 1 é descontado um período, enquanto o fluxo 2, 2 períodos e assim sucessivamente. Então, se nós temos um fluxo maior no começo da vida do projeto, ele será descontado menos. Se o fluxo está lá no final, ele será descontado mais. Então, com o desconto, nós resolvemos sim o problema que é calcular o payback, e não considerar a ordem do fluxo de caixa. Quando o fluxo está descontado, a ordem está assim considerada. E como que eu calculo o payback? Eu calculo acumulando o fluxo. Então nós temos aqui, há um dispêndio de 100, recupera o projeto classe 54 e 55, aí o fluxo de caixa acumulado 45 e 45, classe mais uma quantia, menos 12,40, ou seja, nós vamos acumulando esse fluxo. Quando ele se torna positivo, é que todo o investimento inicial foi recuperado. Então nós sabemos que o payback deste projeto acontece no terceiro ano. Bom, resolvemos o primeiro problema, a ordem do fluxo de caixa? Resolvemos. E o segundo problema, que era o fato de não considerar o fluxo de caixa total. Vamos colocar o projeto 2 aqui, um projeto 2, para ser avaliado. Vamos descontá-lo, aqui está, e vamos fazer o fluxo de caixa descontado acumulado. Olha, esses dois projetos são idênticos até o terceiro ano, logo eles têm o mesmo payback, ou seja, o investimento é recuperado no terceiro ano. No entanto, este projeto 2 acaba no terceiro ano, enquanto o projeto 4 continua gerando fluxos de caixa positivos. O projeto 1 continua gerando fluxos de caixa positivos no quarto e no quinto ano. Ou seja, o projeto 1 é superior ao projeto 2. Quando nós calculamos o payback, a técnica mostra o seguinte: o projeto 1 tem um payback no terceiro ano e o projeto 2 tem um payback no terceiro ano, ou seja, a técnica mostra que esses projetos são idênticos, porém eles não são. Por quê? Porque o projeto 1 gera mais fluxo de caixa, que acontecerá onde? No quarto e no quinto ano. Alguém olhando essa tabela poderia falar: professor, então vamos fazer o seguinte, vamos apresentar dois números. Nós apresentamos para o processo decisório, nós apresentamos o payback e nós apresentamos esse número final. Sabem o que é este número final? Este número final é o VPL, é o valor presente líquido. Então, se para solucionar o payback que não considera o fluxo de caixa total, é melhor apresentar este segundo número, o que nós temos? Nós temos o seguinte: a solução é o VPL. Então, ao invés de fazer um remendo no payback, vamos o quê? Calcular o VPL, técnica que nós vamos ver nas partes seguintes desta aula. Então fica aqui o seguinte: o payback não descontado não considera a ordem do fluxo de caixa e o payback descontado continua não considerando o fluxo de caixa total. Qual é a solução para o payback? É o VPL, ou seja, é uma outra técnica. Então, nós podemos conceitualmente deixar o payback para trás e
calcularmos o quê? O VPL dos projetos, o valor presente líquido dos projetos. Atenção, muita gente usa o payback. Quem é analista deve entender este problema da técnica e saber que a solução é o VPL. Com isso, nós terminamos a parte 1. Qualquer erro, comentário, sugestão, por favor, envie-me um e-mail. Daqui a pouco, parte 2, onde vamos ver a TIR.